Olá, pessoal! Está no ar mais um podcast Imagem e Essência. Eu sou Carolina Haupt. Eu sou Gabriele Scheiben e no episódio de hoje nós vamos falar sobre moda e sustentabilidade. E para isso nós trouxemos duas consultoras de imagem, Laís e Tamara. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada por participarem do nosso podcast. E aí, vamos começar com quem? Pode ser comigo. Então, se apresente para o pessoal de casa. Eu sou Tamara Weinfurter, agora consultora de imagem, estudante de moda, filósofa. Olha que legal! Hoje, então, temos mais. Fiz transição de carreira e fui para consultoria de imagem. E dentro desse processo de qualificação da consultoria de imagem, eu conheci a Laís. E nós nos tornamos muito amigas. E fala um pouquinho de você, Laís, pra gente. Eu sou a Laís Lima, dona da Uau Amit. Tenho um brechó já há 4 anos. E agora, recentemente, eu abri o espaço físico. Entrei na consultoria de imagem para agregar no brechó. E acabou que gostei muito do meio. E também parti para o design de moda. Então, vocês fazem a moda juntas? Sim. Como que vocês se conheceram? Como que vocês conheceram? Dentro da sala de aula da consultoria de imagem. E quando nós terminamos o curso, eu sou muito entusiasta, tipo, não me fala, vamos que eu tô indo. Inclusive, ela que mandou mensagem pro pessoal lá de dentro. Manda mensagem pra Laís que ela quer também. Ela vai também, né? Ela quer também. Eu já tava decidida a cursar moda. E eu fui convidando a minha panelinha ali. Laís, vamos fazer moda. Maiara, vamos fazer moda. Jana, vamos fazer moda. E todo mundo, eu mandei mensagem e não respondi. Mandava mensagem lá pro pessoal responsável pela matrícula. E a Laís. E eu consegui trazer as 5 pessoas junto comigo pro curso de moda. Exatamente. Que legal. E deu match e já demais, né? vinculou nessa moda circular, né? Que você trabalha com essa moda. Dentro da consultoria agrega muito e ainda mais agora no brechó, né? Então, você entender sobre caimento, sobre a temporalidade de uma peça, né? Corte, costura, modelagem. É muito importante. E Laís, como que começou a sua história com a moda circular, com as peças? Essa paixão surgiu como? Eu sempre gostei muito de me vestir bem, né? Então a gente gosta de comprar uma roupinha. Exatamente. Porque a gente gosta e tal, de comprar uma pecinha ali, comprar uma pecinha lá. E eu morava em São Paulo e na época eu não estava trabalhando. E aí vim para Curitiba bem naquela época ali de pandemia. Então a gente meio sem norte, sem saber o que fazia, né? E eu e eu sempre tive costume de repassar minhas roupas. Então tinha amiga, lá, quando você vender essa daí, você me avisa. Então tá bom. Então daí. E até bom, né? Porque você faz um caixinha, compra outras, assim vai. E aí eu vim para Curitiba, na casa dos meus pais, fiquei um bom período da pandemia. E eu comecei a ficar com essa ideia de, putz, eu quero fazer alguma coisa. Só que eu não tinha coragem, né? Porque é difícil você falar, não, tô vendendo as minhas peças. Né? É diferente. E aí eu chamei minha irmã para vir comigo, dela, então tá bom, vou com você. Só que no começo era muito mais eu, assim, a gente colocava muitas peças nossas, depois começamos a garimpar, né? Aí desapegos de amigas. E só que a Gabriela, que é minha irmã, ela tava terminando a faculdade de psicologia. E aí no último ano, isso lá, com 2 anos de Uau Amit. Foi bem pequenininho, assim, começando mesmo, vendendo para amiga. E essa foi muito a ideia sempre da loja. E aí e daí no final do ano ela falou assim, eu não consigo mais te ajudar, eu preciso terminar o TCC e tal. Então assim, você tá trabalhando muito mais, então fica você sozinha e assim que eu conseguir voltar, eu retorno. E daí no fim ela acabou não retornando, porque daí também a demanda dela é puxada, né? Sim. E aí foi aí que eu meti a cara. Daí o negócio, daí explodiu. Daí eu falei assim, ou eu coloco, ou eu meto a cara, ou não adianta, né? Então daí foi aí que eu comecei a fazer o curso de consultoria. Que aí você começou a entender um pouquinho mais para trabalhar mais nessa área, exatamente. Né? E até para chamar mais mesmo para a loja. E aí nesse, né, um mês e pouquinho atrás eu abri o espaço físico, porque as clientes queriam experimentar. Antes eu começava só com uma linha. Então, a cliente queria experimentar, eu ia lá e mandava, né, uma mala tal de estilo. E já trabalhando com o estilo da cliente, apesar de não nomear, não ter o nome, mas as peças de acordo com... Mas a gente acaba já tendo, né, um certo conhecimento. E aí agora o espaço físico. E então, esse nome tá incrível, o espaço tá incrível. A gente, antes de vir pra cá, a gente passou lá, todas nós, né? Escolhemos o look, todas nós estamos todas. Então está imperdível. Tem peças lindas, a curadoria é maravilhosa. Hoje o nosso episódio é todo Uau Amit, né? Todas de Uau Amit. E a gente conversando, que eu achei bem interessante, que a Tamara falou que ela não consumia essa moda circular. E daí agora mudou um pouco essa percepção, né?
A moda circular não fazia parte do meu contexto, não fazia parte da minha vida. Conheci a Laís sempre foi muito estilosa. Ela faz o estilo criativa, elegante e criativa, circula naquele ambiente. E durante o curso de consultoria, ela levava sacolinhas para as clientes. E aí você já... E às vezes quando uma não ficava, ia para Passava para outra. Ela nunca voltava com a sacolinha vazia. E nesse foi o meu primeiro contato com a moda circular. Eu comecei a consumir coisas que ela postava ou coisas que ela levava para a sala de aula. Comecei a me identificar. As marcas que ela trazia para dentro da loja eram marcas que eu consumia, marcas de qualidade, marcas que merecem... Mix de Cris Barros. A loja trabalha muito nesse... uma atenção e são peças atemporais. Sim. Ô, Laís, conta um pouquinho pro pessoal de casa, porque tem muita gente que não sabe o que é essa moda circular, né? Porque como é um termo novo, tem muita gente que não sabe o que é essa moda circular. Eu acho que a gente pode resumir a moda circular como dar uma segunda chance, uma segunda vida para uma peça que não faz mais sentido para determinada pessoa, né? Então, mas que pode fazer sentido. E faz sentido para outras pessoas, né? Então, as pessoas... Constantemente a gente está mudando, migrando de universo, claro, sempre com a nossa essência. Mas é muito fácil hoje em dia a gente mudar, até porque a moda tá aí, ela não para. E, então a gente acaba mudando, migrando de estilo a estilo, de corpo também. Às vezes a pessoa tem filho, o corpo muda, o estilo, né? Aquele short pequeno, aquela bermuda pequena. São fases, né? São fases da nossa mudam vida, e né? a gente... Então eu acho que essa ideia de dar uma segunda chance para as peças que estão no espaço e assim... Né? E às vezes as peças nem tiveram a primeira chance. Já vão exatamente. direto, né? Esse vestido que eu tô usando hoje aqui no podcast veio com etiqueta. Uma Mônica Negreiros esse, né? Veio com a etiqueta. Já é a segunda vez que eu uso um vestido que eu amei. Você já pegou de primeira chance, né? Já, primeira chance. E aí, ela entrou lá, não deu nem tempo. Né? Isso, agora, nessa compra, né? Que eu acho que a pessoa que comprou provavelmente não estava no universo dela, ou não estava na essência, ou no momento dela, e foi a peça nova para lá. E olha que interessante, mesmo indo para a segunda mão, veio para o meu guarda-roupa, para o meu closet. E olha como é importante a consultoria permear a vida das pessoas, né? Para não ter isso, né? Como fazem uma compra errada, uma compra na qual não se identificou, não sabe identificar o estilo. Ou compraram para um evento específico e, né? E assim, e usou hoje uma em dia vez, né? Hoje em dia tem muito isso. E isso é uma coisa que eu prego muito lá na Wow Meeting. Pegando, né, nesse gancho, de onde veio esse nome? Ai, esse nome é muito, muito engraçado, que muita gente me pergunta. O UAU significa do UAU, assim, porque a ideia da Wow Meeting é muito essa conexão entre amigas. Exatamente. Então, assim, é você igual a Tamara. A Tamara sempre vai me visitar lá, você tá na loja? Tô. Ela vai lá, a gente senta, toma um cafezinho, conversa, né? Um bate-papo. E a Wow Meeting é muito isso, assim. Então, é receber pessoas lá e as pessoas não necessariamente ir para a ideia de comprar, né? É ir conversar, se sentir em casa, se conhecer, né? Exatamente. Então, o UAU é do UAU, do espanto da expressão, e a Meet é amiga em italiano. Então, daí fica um UAU, a Meet, né? E bem legal, né? A gente foi conhecer a loja hoje, antes do episódio. A loja tá linda, né, Gabi? Com várias peças, incrível, a curadoria super. E essa parceria, né, de vocês duas, a consultoria agregando na loja. Demais, demais. Inclusive, a Tamara, no dia da minha inauguração, um dia antes, né? Ela foi lá, porque ela mora pertinho. Então, amiga, vou passar e tomar um cafezinho. E aí começa, né? E daí eu tinha colocado mais ou menos 300 cabides na arara. Nossa. E ela, não, peraí, vamos tentar fazer assim. E a gente montou muito legal, né? Ela me ajudou muito nessa parte de montagem, de arara, assim, E é uma coisa que eu fui dando a perspectiva da cliente para ela. Exatamente. Eu falei, se eu for circular na tua loja, eu gostaria de estar sentindo isso nessa primeira etapa. Quando abre a porta da tua loja, é legal ver isso. Você já deu esse... Eu já dei esse feeling, né? Uma consultoria de loja. Eu acho que junto, né? O do cliente e tua expertise profissional mesmo, né? E você como consultora de varejo, né? Também, que a gente pode ajudar nas lojas, né? Como a gente pode, dentro do própria organização do espaço, trazer mais conexão, né? Foi uma conexão que a gente tava... Quando ela foi lá, eu falei, eu sou tua amiga, eu posso falar. Então,
tenha mais clientes, para que o cliente se sinta mais confortável. Vamos tentar organizar assim, o que você acha, né? E foi um sucesso, né? Foi Já um que ela tava me sucesso. Foi perguntando, muito, foi "Ah, o que você muito." acha? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E não só nessa moda circular, mas em todos os processos que a gente tem na vida, acredito que a força maior seja a conexão. Com certeza. Você tem que ter conexão para comprar numa loja de second hand. Você tem que ter conexão para a pessoa ser tua amiga e você ter liberdade de conversar. Você tem conexão na hora de você tratar com a tua cliente de consultoria, que às vezes Com você certeza, aborda dores que ela não quer comentar, dores que ela só vai se abrir para você. Então, essa questão de privacidade, essa questão de ética também que a gente tem com o Isso nosso é importantíssimo, cliente, super importantíssimo. É A gente lida com uma essencial. coisa muito preciosa, né? A gente entra na casa das clientes, Sim. né? Abre o armário. É né? aquela Fala, coisa, né? quanto- É. as roupas, né? Ninguém É a nossa vida. É né? mais, É uma história. É mais que um armário, é uma intimidade. Exatamente. É uma intimidade. É uma Aham. mudança de etapa, é uma... É um autoconhecimento, né? É uma questão que ela tá ali, tá lidando com a autoestima dela, que muitas Sim. vezes estava esquecida, ela não queria saber e não estava com motivação para lidar com isso nesse momento. E agora ela falou, não, agora chega, eu vou virar a chave. E é muito legal, né? E Você vou por vê essa chave virando, né? Essa chavinha virando na cliente. Você conhecendo a pessoa, você já identificando, né, essa evolução dela, que às vezes a gente vê muitas clientes com baixa autoestima. E quando começam a se vestir delas mesmas, né? O que a gente sempre fala aqui. É muito interessante, né? Essa mudança de comportamento que a pessoa tem. Postura. De postura, né? Postura consigo mesmo, né? Eu sempre falo assim que pra gente poder derrubar uma água de um copo, o copo precisa estar cheio. Então, uma analogia que eu faço, pra gente poder derrubar a abundância da nossa vida, a nossa vida precisa estar cheia. E isso começa conosco mesmo, né? Com a gente. Sim, a gente se sentir bem, a gente querer reproduzir isso pro mundo, reproduzir pra pessoa que tá do lado. Mostrar que a nossa imagem corresponde àquilo que a gente tá sentindo. Isso eu acho essencial. Com certeza, né? Vai muito da essência daí de cada um, que você estava falando também, né? A Laís também falou, né? Naquela do estilo, quando a gente busca, que não é perder a essência, vestir de alguém que não é a pessoa. Sim, Mas que ela se sinta confortável com ela, com as roupas que vamos sugerir, né? Enfim, mas que ela não perca essa essência dela. E isso Que é o mais importante, né? E a gente, como consultora de imagem, vai bem nisso. A gente tenta entender o estilo da nossa cliente e nós direcionamos. O teu estilo é mais esportivo, dá para incrementar mais aqui. O teu estilo é mais clássico. Você quer trazer um pouco mais de leveza? Vamos trazer aqui. E aquelas roupas que você não acredita que não servem mais para você, faz circular. Faz circular, Leva, dê oportunidade de outra pessoa, fazer parte do estilo de outra pessoa, naquela compra que você muitas vezes não soube fazer direito, né? Ou que você não se Por sente impulso, mais às vezes, confortável. Ou para um evento, que nem a Laís falou. Comprei esse vestido para um evento. Comprei não, pra um evento porque X, às vezes a gente- não tem a ver com ela, porque ela comprou, às vezes, correndo, porque era a única que achou. Não, preciso urgente tenho de uma tempo, roupa, tal, não preciso. tenho tempo, e comprou. Às vezes e não estava usa. na promoção, o preço tá legal, vou levar, depois eu vejo. Isso E é um dos nunca maiores usa, erros, não gosta, né? É o que você falou. Tem peças que nunca foram usadas, né? A pessoa comprou naquele impulso, sem se conhecer, e depois pensa, nossa, por que eu comprei isso, né? E algumas peças também, quando a gente faz o desapego, é bem importante citar que, assim, às vezes a gente compra uma peça super boa, usa, passa 5, 10. Eu tenho peça de 12 anos e que chega uma hora que eu falo, gente, eu não aguento mais essa peça. Eu preciso me desapegar dessa peça, Só que é uma né? peça Mas são peças boas, São peças seda, boas. né? E é aquela Seda, peça que entra couro. na sua essência, que faz parte E acho que entra de naquela você, temporalidade né? que A vocês estavam temporalidade. falando também, né? Que vai... O tecido é bom, o corte é legal, isso a gente consegue Veste bem. veste bem, a marca é super bacana. Não. Não vou Essa me vai desapegar continuar mais dessa, 5 né? anos, mais 10. Não. Tem que ter carinho Sim, em deixar outra pessoa usar. Porque às vezes a peça tem a sua história, né? Essa conexão com a sua história, né? Já vem com um processo aí, 10 anos com você. Então, essa peça já te representa, né? E teve uma peça que eu desapeguei em especial, que era um casaco verde. Pensei de nele franja. agora. E foi engraçado que uma amiga No nossa... dia da inauguração, comprou. ela comprou. E ela falou, ai, que delícia, eu vou levar, tô levando a tua energia junto. Isso é legal, né? Muito legal.
Tá levando a tua energia junto. Já falando de energia, né? O que a gente percebe agora é que a moda circular, ela tá bem alta. Mas ainda a gente tem algum preconceito, né? Da pessoa pensar, ai, mas é roupa second hand, é brechó, é aquela roupa usada, velha, com mau cheiro, né? Aqui em Curitiba mesmo, você pensa naqueles brechós ali do centro, aquele cheiro... aquela coisa mais velha. Laís, como que é essa concepção agora, né? Porque é uma concepção nova que a gente tá tendo essa diferença de brechó, né? Porque a sua loja não tem nada, não remete nada a essa concepção antiga, né? A antiga, né? Como eu comecei online, então eu já tinha muitas clientes ali do meio online que já conheciam um pouco o padrão da loja, né? E agora, com o espaço físico, eu consegui trazer justamente essa ideia de chamar o pessoal para lá para conhecer a proposta da loja. Então, além de ser um brechó, não é simplesmente um brechó... Não é um brechó... mais simples, assim, né? Digamos, mais popular. Exatamente. A ideia mesmo é ter uma opção de second hand, mais elitizado. Porque são marcas. Porque são peças. São marcas super renomadas, exatamente. Então, a gente trabalha com Mixed, com Cris Barros, peças de couro, Animal, eu tô namorando lá, o Marta Medeiros. Marta Medeiros, aquele Marta Medeiros lindo, né? Então, são várias marcas. É uma curadoria bem específica, né? Não é aquela coisa que... É aquela coisa, ai, é velho, tá velho já. Não, é que a gente tem que mudar essa concepção que brechó é lugar de qualquer coisa. Isso, né? não, tudo jamais. Que não serve vai pro brechó. Então, assim, sempre eu tô chamando o pessoal pra ir lá, pra conhecer mesmo essa proposta de essa nova proposta de brechó, né? Porque você percebe, assim, ainda há um preconceito das clientes? Bastante. Eu acho que bastante. Ainda, não das minhas clientes em si, mas eu percebo das pessoas assim, que não têm conhecimento, né? Que o pessoal até que compra, né, a mulherada que compra, às vezes, em second hand, em brechó, mas infantil. Pra gente, eles não se permitem comprar, entendeu? Porque não sabem como é que funciona, como é que é. A criança não... Um aninho nem estragou a roupa. Nem estragou, daí compra. Quantas vezes a gente também mal usou a roupa? Sim, a gente às vezes tem peças que a gente não usa, né? E fica guardado no armário. E a gente deixa aquela, depois eu vou usar. Ou, quando eu perder peso, eu uso. Pra conhecer o second hand, tem que conhecer, porque o conhecimento simplesmente liberta. O conhecimento é liberdade. Você é um grande exemplo, né, Tamara? Eu nunca tinha me visto comprando second hand. Depois que eu conheci a Laís, a curadoria, eu vou lá, tomo um cafezinho, falo... E ela também já me conhece, fala, você vai amar tal peça. Já manda foto. Essa peça aqui é a sua cara. Olha o que acabou de chegar. A pessoa e o estilo que você estava falando também. Exatamente, aí você já manda. E entra a consultoria e entra o curso de moda, né? Que a gente também viu nessa questão de sustentabilidade. Como impacta, né? O impacto nossa, gente. É gigantesco, é gente. Diabólico, é diabólico. Uma coisa assim, a gente está destruindo o planeta. Todos morreremos. Ou assim, comprem roupa. Fiquem produzindo roupas em excesso, porque, olha... Não adianta, vocês estão construindo o próprio meteoro, né? Exatamente. É o próprio meteoro, a gente vai morrer desse jeito. Tem um estudo que fala que se a gente parasse de produzir as roupas agora, a gente ainda teria roupa para os próximos 50 anos. 50 anos, gente. A produção é muito grande, né? A gente não se dá conta, mas o consumo desenfreado e agora com condições melhores, preços acessíveis, então... É o fast fashion, né? Exatamente. E daí, para dar conta das novidades, é tecido ruim, é corte, né? É gente que não recebe de acordo com o que faz. Trabalho escravo, né? Trabalho escravo. Mas eu acho que vem disso muito também o preconceito. Porque às vezes você vê nesse fast fashion uma peça barata, vamos dizer, não, sem considerar isso, qualidade, quem trabalhou. E daí você vai num lugar com peças boas, de boa qualidade, de boa curadoria, que às vezes é mais caro essa peça usada do que uma peça nova. E daí as pessoas às vezes não conseguem ter na cabeça tudo isso que a gente está conversando, né? Do trabalho que teve aquela peça, do tecido que foi empregado, a mão de obra, né, que foi paga de forma correta. E assim, não é porque a gente compra em second hand que a gente também não vai comprar roupa nova. Com certeza. Só que o que a gente quer trazer nesse bate-papo aqui quando você compra a tua roupa? Se apegue ao tecido, se apegue ao corte, ao formato do teu corpo, ao caimento da peça, ao teu modo de vida, se aquela peça funciona no teu dia a dia, né? É o que faz sentido também. Faz sentido, né? Pra você. E assim, comprar
com consciência. Porque quantas vezes a gente, antes de fazer consultoria, a gente olha um guarda-roupa cheio e fala assim, meu Deus, eu não tenho roupa. Quem nunca, né? Quem nunca não falou, vai em área de promoção, né? Vai em época de promoção pra shopping. Vou comprar porque tá barato. Você tem roupa, você tem que saber as diferentes formas de usar, você tem que saber o teu estilo, você tem que ter algumas roupas que naquele dia que você não tá muito afim de se arrumar, vão que te dar você tem certeza que vai funcionar. Eu me senti maravilhosa. Hoje eu não quero pensar, pega essa roupa. Ai, hoje eu quero que você tem certeza que você tá fazendo uau. E nesses dias que você se arruma... Uau, Amit, tá vendo? Vamos já fazer conexão. Tem a deixa. E tem uma dica de consultora desse uau. O dia que você estiver mais chateada, mais borocochô, mais triste, faça o teu uau. Faça você se sentir bem, que daí você coloca um escudo em você mesma. E eu acho que é muito ao contrário, né? Que a gente não tá bem, a gente se entrega. Não se entrega. Você não pega qualquer roupa e vai acumulando. Sai descabelada, e né? a gente é aquela coisa, né? Quando a gente tá com uma roupa nova, né? Um lookinho novo, a gente fica até mais animada, coisa, né? se sente mais bonita. Você se blinda, né? Você se protege. Você se protege. Você não fica tão vulnerável naquele dia que você não tá se sentindo tão bem. Né? E a gente faz o contrário. Isso é verdade, né? A gente, você tá mal, aí você, não, hoje eu não quero fazer nada, eu vou sair assim mesmo. Pegar o pijama, ainda você potencializa. Moletom, é só isso que eu vou ficar aí pronto. Não, então você já potencializa essa energia negativa, esse sentimento de tristeza que você tem, né? Então já fica a dica, hein, gente? Tá mal, não tá se sentindo bem, vamos dar um up no look, vamos dar um up no nos dias que a gente mais tá mal, que a gente precisa mais se arrumar. Duas pra olhar, né? Pra olhar, pra gente se olhar no espelho. Duas dicas importantes: se arrumar no dia que tá triste, ficar uau, e deixar os lookinhos prontos pro dia que você não tá criativa, pra você saber e ajudar aquilo no dia que você dia, usar. Né? Alguma coisa que funcione, né? Pra você, pra tua rotina. Pra tua rotina. Ideia bacana é tirar a foto do look. Tirar a foto do look e colocar lá numa pastinha. Um álbum. Pra guardar. Exatamente. Porque tem dia que a gente tá inspirada, né? A gente quer montar um look, quer fazer uma coisa diferente. Tem tempo, mas às vezes também, tempo. né? Porque tem dias que a gente tá correndo. Tem dias que a gente não tem tempo. Você tem 5 minutos pra trocar de roupa, então você pega a primeira roupa que você vê. Então, se você já tem essa pastinha, já tem os looks montados, já facilita o nosso dia a dia, né? Exatamente. E a consultoria vai muito de encontro a isso. Tanto nos dias que você quer se arrumar um pouco mais, que já vai organizando a tua vida, tanto nos dias como você tá na correria. Sim. A gente ensina, pega aquele jeans, pega aquela camisa. Isso. A make, não tem tempo de passar uma make, protetor solar com couro, um blush, um rímel. Tá pronta, né? Não durou 3 minutos essa makezinha, né? Verdade. E não é daí também a camiseta e a calça jeans que você falou, mas daí também você vai ensinar a usar essa camiseta e a calça jeans de outro jeito, que não vai ficar... Tem os truques de style, exatamente, né? Daí vai de acordo com o estilo de cada uma, de acordo com a mensagem. Se a pessoa gosta do acessório, vamos carregar no Exatamente. acessório. Não, o foco vai ser o sapato, né? E isso que a gente fala é pro nosso dia a dia, né? Não é aquela mega produção que às vezes a pessoa pensa, nossa, mas eu não tenho tempo, vou ter que fazer aquela mega produção, aquela mega maquiagem, me arrumar. Não, com o tempo você já vai pegando agilidade, né? Você consegue já se maquiar ali 5 minutinhos, já você tá com a roupa, coloca na rotina. Vou fazer meu cabelo, não tá legal hoje. Então já aprende. Faz um rabo de cabelo, coloca aquelas pastinhas pra alinhar, já dá. É look de passarela, é cabelo penteado. Você já tá com o cabelo bonito, né? São pequenas coisinhas, né? Pequenas coisinhas que fazem a diferença. Não precisa de muito, mas faz muita diferença. E falando na consultoria, né? Como que vocês, fazendo moda também, como que vocês correlacionam, né? A consultoria com a moda, com tendência, como que é esse universo para vocês? Quer responder? Eu posso? Eu fiz a moda para agregar na consultoria. Muitas pessoas me olham e falam assim, você é da moda ou da consultoria? Eu sempre gosto eu sou dos dois, mas eu gosto mais da consultoria. Eu gosto de ter a moda, a tendência, como um aliado naquilo que funciona para o meu corpo, para o corpo da minha cliente, para o estilo daquela pessoa. E voltando àquele assunto, e não ficar sendo escrava dessa moda, que muitas vezes você compra, não faz parte do teu estilo, fica entulhada no armário, você não gosta. Então, a moda vem pra você entender aquela tendência, entender o teu estilo e imbricar.
Fazer É a aquilo tendência que você pode comprar. É a Fazer tendência aquilo que faz parte de você. Exatamente. teu Não, e esse é um mix, individual. né? É um mix muito importante para os dois. Fazer assim. o teu individual, gente. Ter consultoria de imagem é uma coisa muito pessoal, muito individual. Porque a gente vê, né? A tendência, às vezes, a tendência na moda é uma coisa que é bonito, tá bonito lá na passarela. Só que pra você, pro seu estilo de vida, pro seu biotipo, não funciona. Então, nem sempre aquela tendência, você tem que ajustar aquela tendência pro seu universo, né? Que às vezes você coloca, primeiro você vê a modelo lá super magra, alta, e você tem o corpo totalmente diferente. Então, não vai combinar. Então, você tem que saber ajustar. E às vezes uma mesma peça que uma pessoa usa num jeito, a outra vai usar totalmente diferente. Colocar a sua personalidade, a sua essência na peça. Exatamente. E a gente até pode observar que as pessoas que a gente olha, observa, estilosas e tudo, que nem você falou da Laís e tudo, né? Que você achava ela, que não significa que tem um guarda-roupa enorme. Né? Que usam as mesmas peças de um jeito diferente. Porque daí vai a essência de cada uma, né? Porque se a gente até pegar aqui e falar, pegue um vestido preto, cada uma e vem. Cada uma vai vir de um jeito. Sim, porque cada uma vai exatamente. trazer a sua essência em algum detalhe, seja no acessório, seja no calçado. Né? Então, acho que a magia de você comprar ou não uma tendência é você conhecer isso. Você saber, poxa, essa tendência serve pra mim. Nossa, essa tendência é linda, mas na Tamara vai ficar bonito. Mas em mim, não. Não faz você sentido. não é porque é bonito que tem que entrar no teu armário. Sim. E aquela Exatamente. coisa, né, que a gente tem, né, principalmente mulher, né? A gente sempre quer copiar, eu adorei esse vestido, ainda vou comprar, mas às vezes não entra no meu estilo, não se ajusta no meu dia a dia. Então, ele é bonito pro outro, né? A gente tem muito isso pra cabelo, né? Ai, vi o cabelo, quero o cabelo igual da fulana, quero o corte e tal, mas o seu cabelo tem uma estrutura diferente. Quando você domina o seu estilo, é outra coisa, assim. Domina o estilo, domina conhecimento. Teve uma época que eu fui fazer fotos profissionais e eu lembro que a fotógrafa falou, leva um blazer. E A gente não gosta. Fala, eu falei, não quero esse blazer. Blazer comigo não rola. Amo, acho lindo, maravilhoso. Mas assim, não tenho um blazer. Devo ter um, assim, coloridinho. Tenho 2 ou Mas 3. Não é. E assim, mesmo que eu colocasse ele, com certeza não vai ser um blazer social com uma calça social. Sim, você até entendeu? falou que o teu é coloridinho, né? Não é aquele tradicional, não né? Exatamente. Não é tradicional, então não adianta. E a gente tem que cuidar pra gente não ficar um personagem, né? Porque às vezes aí você faz Hoje em dia a gente vê muito, né? A gente vê muito personagem, né? Você vê aquela pessoa, ela tá vestida de outra pessoa. Ela tá engessada, engessada, porque ela não tá espontânea, ela não sustenta. Ela não sustenta, ela dura ali um mês e depois acabou, né? E uma coisa que as pessoas buscam muito hoje em dia na consultoria de imagem, as mulheres principalmente, é que assim, elas querem estar bem vestidas e quando elas buscam nossa ajuda é porque elas querem estar bem vestidas, mas elas não têm tempo. Elas não conseguem ter tempo. E assim, a criatividade não flui, repetem sempre as mesmas roupas. As roupas da frente do armário são as que são mais usadas. São as que mais usam. Aquelas, né? As que estão mais fácil, né? Isso e às vezes a pessoa tem um monte de roupa, né? Tem o que a gente falou, um guarda-roupa enorme, mas ela sempre repete as mesmas roupas. Tem estudos, né? Falando 20% do armário que a gente usa. Que a gente usa, né? Apenas 20% do armário. O resto não usa e não sabe como usar, né? E às vezes a pessoa também tem outro perfil também da nossa cliente de consultoria de imagem, ou é a cliente que gosta de poucas peças, mas boas. Então, aquele armário cápsula que a gente organiza com roupas mais retas, com não muito estampa. Cortes mais assertivos, assim, né? Que se comuniquem entre si. Peças que se comunicam entre si. Explica um pouquinho desse armário cápsula aí pro pessoal de casa, que às vezes não sabe, né? Eu, se fosse começar por um armário cápsula, acredito que eu ia começar pelas roupas de cores universais, que são vinho, azul marinho, o off-white, são cores alguns que você tons de verde. São cores que não erram, né? Que não erram. Investiria muito em acessório, cinto, bijuteria, brincos, dependendo que eles do estilo. Mudam o look, né? Bracelete, que estão usando muito agora. Os lenços voltaram com tudo. Certeza. É na bolsa, é na cintura, até no cabelo, né? No cabelo, numa amarração no pescoço. Porque às vezes você tá com a mesma roupa, mas quando você muda o acessório, né? Você troca o cinto pelo lenço ou coloca um brinco, já mudou o seu look, né? E o armário O cápsula sapato, fala muito né? isso, né? Então, O por mais que você tenha 5 peças dentro do armário, aquelas 5 se transformam em 15 looks, né? Então já aí conversando com acessórios, com sapato, com cinto. Quantas vezes é o outra... dia foi corrido, mas teve um jantar, tênis,
E de noite só colocou o escarpão, uma sandália, né? Aquele look. E colocou um batomzão e tchum. Exatamente. É aquele look que vai de dia pra noite, né? Você só muda um detalhezinho e já consegue se ajustar àquele ambiente, dentro do né? que te representa, porque que nem você estava falando do armário cápsula, né? Não existe uma lista de peças fixas. Porque se você for procurar online, assim, aquelas listas genéricas, vai ter um blazer no armário cápsula de vocês. Exatamente. É aquela coisa, né? Que a gente nunca pode colocar, né? E nem deve se colocar nas caixinhas, né? Você tem que ter um blazer, tem que ter uma calça. É diferente. São cores diferente pra fáceis cada de usar, mas dentro do estilo. De repente, um corte mais reto, um corte mais dramático, um corte mais sensual, um mais romântico. Às vezes o corte até, né? Um blazer ao invés de uma bomber, um casaco, né? Não precisa ser exatamente uma terceira peça que vai ser de acordo com o teu estilo que você vai usar. E a terceira peça, gente, invistam em terceira peça. A terceira peça é o borogodó da roupa, né? Ela muda, verdade. Muda. Você tá com jeans, a terceira peça não necessariamente precisa ser um casaco. Às vezes pode ser um brincão, pode ser o lenço que a gente tava falando, um sapato, uma bolsa mais diferentona. Que traz esse ponto de atenção no look, né? Isso, que dá aquele foco de luz que faz você brilhar. Que faz o look sair de um básico para um super, né? Não, e o interessante da loja, né, da Wawa Meet, é que você tem toda essa consultoria, né? Você vai, compra uma peça e já ganha. Não ganha, né? Mas você já tem, né, essa assessoria completa. Uma visão, né? Essa Que tem uma visão, uma visão mais porque ampla. você já conhece e já consegue identificar esses pontos. E eu super valorizo isso, assim. Então, a cliente que entra lá, ela não entra comprando assim, não, vamos... Porque tem muita vendedora que faz isso, não. né? Tá bonito só pra vender. Que ódio. Aquela roupa E tá assim, horrorosa, né? É muito doido. O pessoal da minha família fala, daqui a pouco a gente abre uma filial e tal. Eu falo, se eu abrir uma filial... Não vou ser eu. Exatamente, começa a sair um pouco do meu, entendeu? Do meu alcance. E aí eu não vou conseguir prestar o meu atendimento que eu gosto. E você tem esse atendimento personalizado, né? Então você não consegue... Você gosta de atender, de entender a cliente. É pra voltar, né? Eu acho que tudo isso que a gente tá falando aí entra nessa compra consciente. Ela tá comprando uma peça de second hand, uma peça, vamos dizer, com valor, se comparar com a loja, menor. Mas não é por isso que ela vai comprar um monte de peça que ela não vai usar. Exatamente. Né? Que ela compra exatamente. Com intenção. Com intenção. E que essa peça deixa ela feliz. Então, eu adoro. Eu adoro quando as clientes falam, nossa, essa peça tá andando sozinha. Amo. Eu amo quando elas falam isso. Ai, que bom. Eu fico Porque feliz. você fez uma venda assertiva. E ela vai voltar com certeza. E ela vai voltar com certeza, exatamente. Boa compra é certeza de retorno. Com certeza. Agora, aquela compra que a vendedora fica empurrando, pega um ranço. É porque você chega em casa... Você nem quer entrar na loja, né? Aí eu não vou entrar naquela loja. Eu não quero mais entrar. Você não quer mais saber da loja. E daí você... aquela risada meio... Ai, tá muito bom. Que é muito ruim isso. E aquela coisa que a peça não teve aquele bom caimento pra você, tá horrível, né? E a vendedora tá falando, não, tá lindo, pode levar que tá ótimo pra você, né? Sim. Entender. Entender o que a cliente experimenta a peça, ela gostou do estilo da peça, mas a peça apertou. Sabe assim, a peça não deu muito certo. Ai, não, mas ficou pegando aqui, me incomoda. E esse entender na consultoria é até um processo psicológico, né? Porque às vezes a pessoa fala pra vocês assim, quero ser elegante. Mas o elegante de uma cliente não é diferente colocar o blazer. Não seria colocar o blazer. Porque às vezes você... Gente, a gente vê muito isso, né? Você tem que entrar naquelas caixinhas. Coloque um blazer e se sinta elegante. Tem aqueles posts, né? Bastante troque isso por isso para ser elegante. Deus do céu. Eu tenho horror. Ou aquela assim, tem as 3 peças básicas para você ser elegante. Tem isso é muito relativo, né? Superficial. É para quem não tem conhecimento nenhum. E às vezes você não sabe a particularidade da pessoa. Eu sou uma pessoa que odeio roupa apertada. Por quê? Porque eu tenho uma doença autoimune e essa doença, as roupas me incomodam. Entendeu? Então, por que eu vou colocar um blazer para parecer mais elegante, para entrar numa caixinha, sendo que eu consigo outros artifícios para ser elegante, para o mesmo resultado de elegância? E a gente tem essa distorção, né? Porque todo mundo fala, eu quero ser elegante, mas o que é esse elegante, né? Eu quero ser esportivo, romântico, clássico, dramático. E às vezes... Porque eu acho que elegante mesmo, né? Tirando do nome dos estilos universais, é aquela pessoa que tá segura de si, né? Que chega, pode estar de calça jeans, de
tênis, né? Mas tá com aquele ou com lenço, ou com o acessório. É sobre conhecimento de novo, né? Conhecimento, o autoconhecimento. E não é sobre dinheiro. Não é. Não é importante falar isso. Nunca é sobre dinheiro. É sobre você saber aquilo que te cai bem, aquilo que funciona para você, aquilo que cabe no teu bolso, aquilo que não cabe. E você se sentir bem e sair bem vestida. Você ajustar, né? Você ajustar. Quantas vezes a gente vê as pessoas dos pés à cabeça de marca? Isso não significa nada, não é sinônimo de elegância. Não, e às vezes a pessoa, ela tá naquele momento que ela quer mostrar que ela tá se vestindo bem, aí ela coloca várias marcas, né? Já coloca aquela marca aqui no peito, já coloca no moletom, estampada, no tênis, na bolsa. já marca no chapéu. Fica aquela confusão, poluição visual, que você não sabe nem o que você olha, né? É meio clichê. Que às vezes o simples, igual a Gabi falou, às vezes tá de calça, jeans, tênis branco e t-shirt. A pessoa tá muito mais bem tá se postura, porque é a postura, aquilo que você falou ali, né, de você se uau do espelho que você falou, né, de você se olhar. Quando você se olha no espelho e sente isso, você vai caminhar diferente, você vai ter uma postura diferente que vai exalar essa elegância. Exatamente. Eu tenho um filho de 14 anos e às vezes ele fala: ai, mãe, não gostei disso. Ai, mãe, não gostei disso. E é engraçado que quando às vezes eu olho e falo: ai, eu tô uau, eu adorei. Ele: mãe, não gostei disso. Eu falei: mas não é pra você. É pra mim, né? Eu tô me amando e vou sair assim. Mas isso é autoconfiança, porque se você não tiver com essa confiança, ele falar isso, você vai lá e troca de roupa na hora, né? E é isso que é legal, você saber, e é o que a Gabi falou, às vezes aí se a pessoa falar: ai, nossa, essa roupa não ficou legal pra você, e aí você vai e troca, mas é o que você gostaria de estar usando no momento, mas você troca porque você já não tem aquela segurança de vestir, né? Mas isso você adquire muito pós-consultoria, assim. Por mais que a gente já tenha, a gente já tem uma segurança, né? Você já é uma pessoa super segura, né? Somos pessoas seguras, mas pós-consultoria, quando você fala: não, eu não vou tirar. Eu gostei dele, eu gostei e vou assim, né? E assim, não é pra agradar o outro, é pra gente se agradar, pra gente se sentir bem, pra gente se sentir bonita. Pra gente sentir amor pela gente mesma, né? Primeiro a gente se ama e depois a gente dá amor pros outros. A gente não consegue dar amor daquilo que não tem. E eu acho que até a consultoria muda o nosso olhar das peças, porque mesmo que eu veja que tal roupa não combina comigo, mas se você consegue achar bonito, mas sabe que não entra pra você. Sim. Mas não é porque não entra pra você que a peça tem que ser feia. Ou porque ela é bonita que tem que estar no teu armário. Então você acho que abre o teu olhar pra essas coisas, né? Por exemplo, eu não sou muito criativa dessas misturas, mas nossa, quando você olha um look criativo bem montado ali, com aquele mix de estampas, eu olho, meu Deus, que legal, incrível! Né? Mas eu sei que não vai funcionar pra mim, mas não é por isso que eu vou achar. E é gostoso ver gente bonita, né? E o que é legal é gostoso. E o que é legal é você ver gente bonita vestida de si mesmo, né? Que você vê aquele look criativo de Laís mesmo, né? Laís super criativa. Então você encaixa na pessoa, né? Você sente aquela energia, aquela luz, porque a pessoa tá se sentindo bem. O passo é firme, O passo é firme, você se sente mais confiante. E quando você tá com vamos supor, você não é criativa e veste uma roupa criativa, você se sente estranha, você fala: você já não tem aquela confiança. Então, por isso que é importante a consultoria pra gente... Que entra na tendência também. Que entra na tendência. Compra ajustar a tendência à sua personalidade, à sua essência. Já vi tanta mulher falando, quando chega com a roupa assim, olha pra peça, mas diz: só um pouquinho, vai lá e troca inteirinha. Que dó, né? Porque assim, é falta de conhecimento, falta de segurança. São várias faltas que talvez com pequenos ajustes nós como consultoras de imagem a gente consegue. E aquela coisa ela se enxergar, né? E sustentar isso. E não são coisas grandes, coisas enormes, são pequenos detalhes, né? E aí a gente volta naquele assunto que a gente entra na casa, né? Você comentou, a gente entra na casa da pessoa, no íntimo mesmo da... Só que assim, às vezes na casa a gente até consegue consertar, né? Não gostei dessa mesa, eu mudo. Mas no nosso físico é difícil. Então, assim, são coisas que as pessoas não querem, às vezes, nem tocar. Eu não quero tocar que eu tenho problema com o meu braço. Eu não quero nem pensar nisso, né? E aí, quando alguém vem e torce o nariz, você fala: não, vou tirar. E vai adiando, às vezes, né? Quanto precisa emagrecer para fazer a consultoria. Exatamente. Né? Que nem você falou, são essas questões que vão adiando essa busca por você ficar bem. A gente não tem o amanhã, a gente só tem o hoje. Não deixa Isso é uma coisa que a Tamara fala muito, né, Tamara? Não, minha roupa eu vou usar hoje, eu vou usar hoje. E aquela coisa, na verdade, às vezes a pessoa já tá com aquela autoestima baixa, já não tá se sentindo legal com o corpo, não tá se sentindo bem com a aparência. Então, aí
ela vai só se escondendo, né? Ela vai colocando roupas para se esconder e nunca se descobre, né? E com a consultoria você consegue se descobrir, esse autoconhecimento, buscar aflorar e quem realmente você é. E eu acho que isso do hoje também, que ela falou, é muito dessas roupas que você comentou também, que compra para um evento e não usa mais. Sim. Mas se a gente comprar, porque o evento, a gente pode vestir aquela, lógico, né? Com o dress code de cada ali, mas não precisa o vestido longo e tal, não isso. Mas uma roupa que às vezes você compra para ir num lugar, ela pode ser adaptada pro dia a dia. Outro, né? Eu já fui de saia de brilho de manhã com tênis e camiseta. Podemos fazer um high-low aí, né? Já dá um... Segunda-feira, sabe quando eu fiquei desde sexta de noite em casa até segunda de manhã? Ai, precisa. Segunda de manhã eu tô com vontade de me arrumar, mas não tem evento. Eu vou ao supermercado. Fui de pele. Isso sim, gente. Olha, é o estilo, é você segura. É você tá segura de super bem. Eu fui de pele, mas tô super bem. Onde você foi? Fui ali no mercado. Eu mostrar pro meu marido, por que você tá assim? Eu falei, fui ao mercado e vim almoçar com você. Fiquei com vontade de me arrumar. Mas é legal, porque é por você. Bem. Não é pelo mercado, não é pelo almoço, não é pra nenhum evento. É por você. E daí aquela roupa, ela vai usar muitas vezes. Aquela roupa é só um detalhe do todo, né? Tá expandindo o que você tem por dentro, que você tá né? sentindo, né? O teu sentimento. E uma coisa que a gente vê mesmo na moda circular também é esse preconceito e mesmo na consultoria, né? Que a pessoa fala assim, mas isso é bobagem. Roupa é tudo igual. Não precisa fazer isso. Não... Pra quê, né? Mas é um conhecimento. E quando você começa a colocar em prática isso, você começa a entender, por que eu não gosto de alcinha? Por que eu gosto de saia midi? Por que eu não gosto disso? Eu gosto daquilo? As mesmas cores, né? E você começa a se conhecer. Então, você vê que não é bobeira. Não é uma bobagem, né? Aquele preconceito que a gente tem que, mas isso... pra que fazer isso, né? Tem muita a roupa gente é tudo que igual. Se esconde, né? Que se esconde, que nem você falou ali nas roupas, que acaba se escondendo, né? Cada vez mais a roupa larga e tudo, sem... porque tá acima do peso e tudo, às vezes pode valorizar tanto. É aquela coisa mesmo da consultoria, né? Às vezes a pessoa tá acima do peso e começa a usar aquele camisetão do marido, né? Que pra disfarçar que tá acima do peso. Só que aumenta mais o volume, porque aí você tá com aquele camisão. Então, você mostra mais, evidencia mais, e automaticamente é meio... Gente, é super visual. Então, se a gente se olha no espelho, eu tô com um camisetão, sem maquiagem, cabelo... Não dá, sem pentear. Aquilo lá automaticamente já manda pro teu cérebro. Olha, você tá mal. Você tá mal, tá, amiga? Sabe? Tipo assim, entendeu? Não tem uau. Não tem uau. Nossa, você tá bem mal. Nesse caso é bem mal, né? Olha, já tem uau. É isso. Olha, bem engraçado, mal. né? A gente às vezes não quer julgar a pessoa pelo visual, mas isso daqui é uma questão instintiva, é biológica, é fisiológica. No primeiro momento você julga, depois você pode pensar, não, coitada, aconteceu isso. A gente se pega pensando, meu Deus, eu não posso pensar nisso, que feio, né? Mas não, é uma questão biológica, porque antigamente, quando precisávamos caçar, a gente olhava pro outro, olhava pro coleguinha do lado e avaliava em poucos segundos se ele seria um aliado seu ou seria alguém que você sofreria qualquer coisa por qualquer disputa, né? Um adversário. Sim. Então, a gente analisa isso por uma questão de sobrevivência. Se ele será próximo ou não. Ó, a filósofa falando. Olha, isso daí é fisiologia, isso daí é um pouco de estoicismo sobre você estar bem consigo mesma. Isso daí tudo é filosofia. E às vezes a camisetona é só o reflexo de uma coisa bem mais profunda. Isso. Que a pessoa tenta esconder, né? E a gente, como consultora de moda, vai com delicadeza, vai com profissionalismo, né? Exatamente. vai com porque ética, assim, vai ajudar. É ruim, obviamente, os outros olharem com esse olhar de julgamento, mas gente, é pior ainda pra gente. Você aceita, né? Você se olhar no espelho, você não saiu assim, exatamente. Porque você não tá se bem. enxergou. Isso. Então, né? É ruim pro olhar dos outros, mas é muito pior pra gente. Né? Então, ter esse conhecimento, esse conhecimento, buscar se conhecer essas e saber ideias, essa noção que você pode trazer o belo pra você. Exatamente. O belo é teu também, dentro do teu você universo. Merece, né? Você merece belo. E ficar parando, é o que você falou, né? Vamos começar a se vestir hoje, né? E às vezes você fica com aquela, eu queria me vestir melhor, quero fazer, e nunca faz. E continua sempre do mesmo jeito, roupa né? com etiqueta, daí que vai ficar para um evento especial. Fica guardando e não roupa, usa. né? Às vezes mudou o estilo, mudou e o às peso. vezes eles mudou acham tudo. que a consultoria de imagem é uma compra cara, é um pacote caro para trazer não pra si é. mesmo. Isso é super interessante de um falar, super né? investimento. E às vezes eu aconselho, viu? A pessoa tem tanta roupa no armário
que não vai gastar nada. E a gente parcela ainda, né? E a gente parcela. Passa o cartão de crédito e às vezes vai que você comprando vai coisa que não usa. E quanto que já gastou nessas roupas que estão paradas no armário, com etiqueta, daria pra... Exatamente. Eu brinco, olha, com esse valor aí que você já gastou, que você me falou que não usa, dá pra fazer a consultoria e ainda sobra dinheiro pro shopping. E ainda sobra dinheiro. Porque, na verdade, uma compra errada que você faz, você tá deixando, você tá o quê? Já tá entrando nesse prejuízo, né? O cabelo da cor errada, né? Os acessórios. Se você não sabe harmonizar, você tá comprando de forma errada e vai ficar lá largado. Então, é um investimento que você faz, esse autoconhecimento. Exatamente. Porque eu e a Carol, a gente tem um estilo bem diferente, né? Até quando a gente gravava os vídeos juntas, de looks, assim. Mas cada uma a gente conseguia trazer, às vezes, peças da mesma cor ou do mesmo... Mas cada uma no o seu seu toque, estilo, né? fazia Cada a sua uma composição, a né? sua composição que trazia a sua essência, né? Por isso que não é vestir. E foi engraçado hoje, né? Que a gente foi na loja experimentar e a Gabi primeiro provou uma roupa lilás com amarelo. E eu ainda até falei pra Gabi, esse look é a sua cara. E é muito legal Lindo, quando né? você vê, quando você olha a pessoa e fala assim, nossa, essa roupa aqui é a cara da fulana. É que você já lembra, já remete àquela pessoa, porque ela já tem tanto, ela já sustenta tanto aquelas características, né? Tem essa assinatura de estilo A que essência você tá já, aflorada. você já sabe, né? É muito dela, é muito da Que pessoa. aí você já olha e você já identifica na hora. Você fala, nossa, isso aqui é muito ela. né? Verdade. Já visualmente dá pra ver, né? Dá pra ver. E é o que você falou, a gente tem que começar a se vestir pra gente, porque a gente tem aquela falsa ideia, ai não, porque os outros, o que os outros vão pensar? Às vezes você quer colocar um sapato diferente, ou mesmo quer ir de pele no supermercado. Tá, e qual que é o problema, né? que Qual tem que é o muito disso problema? do que os outros vão do pensar. julgamento Do dos outros. julgamento. Ai, mas vão falar, nossa, mas pra que aquela mulher veio de pele no mercado? E você né? tem que se entender também as mudanças de fases. Eu, antes de ter filho, era a rainha do salto alto. É salto, às vezes. duas. Somos E duas. a maternidade é um... Essas calçadas de Curitiba, eu só quase caindo meu marido, mas eu ali, ó, guerreira, não largava o salto alto. Quando tive filho, durante a gestação... O médico já manda, corta o salto. Não, eu nem me sustentava no salto, porque eu engordei horrores, assim. Fiquei aí já uma fica- grávida muito gordinha tensa. Adorei comer, foi uma... Foi um processo. Foi uma fase maravilhosa a gestação. E quando meu filho nasceu, eu fui comprando saltos durante a gestação, porque logo eu vou voltar a usar. Ai, gente. Eu também fiz isso. Ai, que saudade, que demorou pra usar aquele salto e eu tive que me readaptar com tênis. Eu queria me sentir bem no Com o tênis. E eu tinha que me entender de novo como pessoa, exatamente. como mãe, como nova fase, como novo estilo, sem deixar de largar minha essência. Eu acho que a maternidade tem outros pontos, mas a maternidade é um dos divisor de marcos, águas. é um divisor de águas. transformação, É uma transformação muito grande, né? Muito. Principalmente no primeiro filho, porque você não espera, né? Você acha que a sua vida vai voltar ao normal Que vai depois. voltar, né? Depois que nascer, que nossa, você vai depois fica continuar, mas Mas não usar vai o salto de novo. Depois eu a coloco sainha salto. curta. Que você acha que eu vou ter o bebê, mas a minha vida vai continuar igual, né? E aí é um marco que às vezes as mulheres não entendem, né? E aí muito que a vem Tamara aquela... falou de não se esquecer. De Não você se estar bem esquece, pra cuidar não se esquece. do seu filho, da sua E casa. esse foi um exemplo de mudança de fase, né? Que às vezes a gente tem, nós mulheres temos transição de carreira, temos os nossos filhos, às vezes é um cargo que a gente ocupa numa empresa, às vezes a gente também deixa de ser estudante, a gente se torna profissional. Aquele pessoal de medicina que sai correndo com tênis, com o jaleco aqui. Chega uma repente, hora tá Que no já consultório. muda, né? Já tem tá no consultório e às vezes eles estão lá com All-Star ainda e você fala, ai, Vamos, ai, né? que delícia se eu pudesse pegar um caso desse. Vem comigo que eu te ajudo. Vem comigo que eu te ajudo. Eu acho que tem muito também que Pega você na falou minha isso mão e vamos, né? do recém-formado, né? Porque às vezes o jeito, né, de ainda quase Se uma adolescência vestir, né? pra fase adulta ali, então aquela carinha ainda assim que não passa tanta As credibilidade, mudanças tanta de competência, né? Que o vestir daí pode vir como um aliado. Sim. E falando nessas mudanças de fase, você falou no começo que você teve essa transição de carreira. Conta pra gente como que foi um pouquinho, porque às vezes tem muita gente pensando, né, em mudar de carreira, fazer alguma coisa, mas tem medo. Porque a gente sente, já tô tão confortável aqui, será que mudo, não mudo, né? A mudança de carreira veio algo que surgiu por conta própria. Eu era professora universitária Filosofia? já.
de filosofia. E tava fazendo mestrado quando eu engravidei, já tava dando aula e tal, aquela correria, saía às 7 horas da manhã e voltava pra casa às 11, no outro dia, 7 da manhã, aquela correria. Dá-lhe saltão, amava. já toda no styling, né? Já. E quando eu já dei aula em cursinho também, microfone, 300 alunos. E é uma coisa muito legal, que eles sempre falaram assim, professora, abre seu jaleco. Daí eu sempre abria meu jaleco, assim. Pra mostrar um pouquinho do dia. E outra coisa que acontecia também dentro desse meu setor de filosofia é que ninguém nunca adivinhou que eu era filósofa. Você trabalha com o quê? Você é advogada, você é médico, você é isso. Filosofia nunca. É porque não a gente associa, né? Porque eu não caía no estereótipo de filosofia. Tanto é que eu passei por aqui agora há pouco. É federal, estudei aqui. Nerd da federal. E daí, quando eu engravidei, o meu filho estava sendo organizado para nascer em 2011. No primeiro mês que eu parei de usar pílula, eu engravidei. Eu parei de dezembro, janeiro, 11 de janeiro eu já estava grávida. Então, era começo do ano ali. Olhei pro meu marido e falei, será que eu volto para a sala de aula, como é o começo do ano letivo? O Arthur vai nascer final de agosto, começo de setembro. Ele falou, não, vai deixar teus alunos desprovidos, vai trabalhar até metade do ano? Não, curte e depois você volta. Curti. Curtiu toda a gravidez. Curti muito a gravidez. Tive o privilégio de parar para me dedicar à maternidade. Daí, logicamente, chega uma hora que você quer se alguma coisa tua. Você quer se conectar com você de novo, né? Que você não aguenta mais ficar em casa. Aquela vida é boa, mas chega um momento que não basta. O teu filho vai crescendo, vai pra escola, você fica com tempo livre. Então, tive a possibilidade de experimentar várias coisas. Fui trabalhar com meu marido. Não recomendo. Dá certo, não, né, gente? Dá certo trabalhar com o marido? Não, lá em casa não dá, porque... Não recomendo. A gente traz muito serviço pra casa. Normal, acho normal. Já tava desgastando a relação, né? Eu quero sentir saudades dele, ele de mim. Vamos cada um contar novidades sobre o que acontece. Ao final do dia, cada um conta a sua história pra gente não ficar martelando na mesma. As empresas lá que eu abri com eles estão abertas, estão funcionando. Amor, obrigada pela ajuda. Obrigada pelo apoio. Depois disso, eu inventei de fazer direito. Eu falei, não, filosofia, prima do direito. Já achava que eu me vestia como advogada, né? O Lucas já tem. Só falta diploma. Não, eu já tenho experiência. Eu gosto de protestar, né? Já vamos pro jurídico. Gosto de falar, de protestar. Comunicativa. Vamos lá, bora pro direito. Ai, gente. Primeiro ano foi o segundo. Meu Deus do céu. Não é pra mim. Resolver o problema dos outros pra quê, meu amor? Não. E assim, quando eu fui estudar de manhã, então eu tava lá com os adolescentes. Foi uma delícia, conheci gente nova, amigos muito mais jovens. Eu quase tinha a idade da mãe. Outra realidade, né? E assim, eu senti que eu não tava mais com aquele frescor da juventude, de querer brigar por causa de tudo, né? Então, a faculdade de filosofia me trouxe a maturidade de saber aquilo que eu gostaria de fazer, aquilo que brilhasse os meus olhos. E eu fui namorando. Eu sempre tive facilidade. Mas aí você largou o direito. E aí você largou o direito já. E ainda fiz questão de largar assim, tranquei a matrícula e avisei no outro dia pra galera. Assim, porque eles iam ficar insistindo pra eu voltar. Insistiram mesmo. Recebi mensagem de professores, de amigos, de outra amiga que falou, não, a gente tava no terceiro bimestre, ia ser só mais um, ia ser final de ano, você ia respirar, você ia conseguir voltar. Eu falei, eu não queria voltar, eu queria respirar e voltar. Quero respirar e voltar pra outra coisa, com alguma coisa que me faz sentido. Fui pra consultoria e me achei. Olha que legal, né? Isso que é legal. Você se encontrar, né? Sim. A gente se encontrar em alguma coisa que a gente... tá resolvendo o problema dos outros, né? Mas é uma coisa que brilha teus olhos. Exatamente, mas é uma coisa que conecta. Mas é uma coisa assim que eu me garanto, que eu tenho certeza que eu vou ter alegria. E você gosta, né? É uma coisa que você gosta. Que o único juiz ali que vai me dar o aval
da minha sentença é o meu cliente. É o cliente, não vai ter um intermediário ali. Então, a única coisa que eu tenho que ter é a sensibilidade de entender aquilo que o meu cliente quer, aquilo que ele gosta, aquilo que vai funcionar na vida dele, aquilo que vai trazer beleza, né? Ai, que delícia trabalhar com beleza. Isso é legal, né? Você se encontrar e achar o seu nicho, né? Porque às vezes você tá naquela profissão que, mas eu não gosto, mas tem medo de sair, né? Ou mesmo esse setor, né? Esse empreendedorismo seu de abrir uma loja aí, second hand, tem preconceito, não tem? De colocar, não, eu quero, eu vou e correr atrás, né? Vestir a camisa e ir atrás. Vestir a camisa e correr atrás. Mas tem que ter muita segurança, né? Então... Coragem. Coragem. Coragem pra tudo, né? Todas as decisões, né? Que a gente toma, que a gente vai tomar. Né, faculdade, maternidade, tudo pra gente retomar, a gente precisa de abdicar, ou experimentar, você se permitir experimentar, né? É aquela coisa, tá? Vai com medo mesmo, né? Vai com medo, mesmo você, né? Tava com a loja online e depois abriu a loja física, então fica naquele medo. A loja online não tava dando certo. Eu escutei muito, vai com medo mesmo, vai com medo mesmo. Não, e tava dando certo online. Tava dando certo. Então, mas é que já não. Mas pra que você vai abrir uma se tá tão certo online? Sim, tava tão cômodo. Tá tão cômodo. E tem aquelas pessoas que não ajudam, ao invés de ficar, mas pra que você vai fazer isso? Você é louca, né? Vai abrir loja pra área de humanas. Ela é da área de humanas também, deve ser isso. Então ia, assim, e ficava, mas é tão cômodo aqui e tal, eu posso trabalhar no meu horário, eu posso... de casa. Mas já não cabia mais, né? Já há tempos, na verdade, não cabia mais estoque. E o pessoal queria ver, eles queriam pegar, eles queriam sentir a peça, eles experimentar. Né? Eu acho que é tão importante essa parte, né? A sensação, né? A sensação também, né? E é legal agora... Porque apesar de você levar a peça para cliente, às vezes você trabalhava com uma linha, então você levava a peça para cliente, mas queria ver mais, entendeu? Queria ver mais. Tinha clientes... Às vezes você pensa, tem aquelas peças que você olha na loja que você não vai pôr na malinha. Você exatamente. Pensa, não tem nada a ver. Mas quando você experimenta, você vai... experimenta diferente. Essa é diferente. E eu tinha muito isso, assim. Então, as clientes entravam em contato comigo. E, eu quero um blazer. Né? Eu lembro até hoje, esses tempos, a cliente foi me visitar. E eu falei, nossa, você levou uma leva de blazer. Ela levou, tipo, uns 7 blazers, assim. Ela, você tem blazer? Não sei o que. Tenho esse. Tenho esse. E eu mandava foto, e mandava medida, e mandava tecido, e mandava tudo. O cliente ficou com todos. Mas isso tudo lá no mundo online. No mundo online. E agora... Eu tirando e mandando as fotos. Não, e pra você, né? Nesse universo... agora ela experimentaria uma outra peça que não seria só o blazer. Só o blazer, exato. Porque você, às vezes... Eu acho que quando a gente vai, né, como consultoras no shopping, o que a gente mais escuta é isso, né? Eu nunca ia experimentar essa peça sem você. Porque não tem essa visão. Já tá na zona de conforto dela, então ela não vai querer. Ela quis o blazer, você sugerir uma outra peça, capaz ela achar, não, o blazer já dá certo, porque ela tá na zona de conforto dela. Exatamente. E pra você é super interessante, né? Porque no online você não tem aquele contato físico com a cliente. Ali agora na loja você tem aquele contato, você conhece mais. Porque a malinha, você deixa a malinha ali e depois busca, né? Você conhece, mas de uma forma mais superficial. Não, e fora as dicas que dá, né? Que você já consegue ter esse envolvimento, combinação. Conhecer se uma cliente gosta ou não de roupa apertada, gosta ou não de bolso, gosta de saia midi. Né? A Gabi até chegou lá hoje falando, eu adoro saia midi. Eu falei, pois eu já vi, você gosta. As cores que você vestiu que faziam super sentido, né? Que aí você já começa a se conectar com a cliente. Isso é legal, né? Você ter essa... E a gente tem esse olhar, né? Que é um olhar meio raio-x, assim. Aos pouquinhos você já olha, você já conhece. Você vai sabendo que faz sentido pra uma que não faz, o que... eu acho que ela gostaria dessa peça. É o olhar profissional mesmo, né? De você entender aquilo que você estudou. É o olhar treinado, né? É o olhar treinado, exatamente. Eu acho muito engraçado que, às vezes, eu vou numa loja e falo assim... A pessoa tem uma pele fria e fala, nossa, olha só que linda, com cinza super gelado. Ou tá com uma pele quente e coloca, ao contrário, uma peça fria. E você fala, gente, não é tão simples quanto parece, né? Porque isso tem muito, né? Eu sempre falei que eu sempre já ouvi, porque eu sou branquinha, que o preto fica maravilhoso em mim, que contrasta com a minha pele. Exato. Cresci ouvindo isso. E aquela coisa, a gente mesmo já foi gravar uma vez e a gente fez maquiagem e a Gabi falou, a minha pele é fria, então a minha pele é fria. E ela pôs uma base quente. Pôs uma base quente, a Gabi toda amarelada. Depois a Gabi toda amarelada. Não deu pra aproveitar. Ai, gente, muito difícil. Né? Então, às vezes, as pessoas que não têm conhecimento, às vezes não dão valor pro conhecimento que você tem. Sim, que você porque elas acreditam que é fácil, porque a internet tá aí pra todo mundo, né? Eu faço a coloração mesmo, aquele lá que você coloca o rostinho lá e já vê as tuas cores, né? Tem muita coisa assim que
às vezes não é uma máquina que vai estar com um olhar humano sobre você, né? Sim. Um olhar e entra tudo aquilo que você com delicadeza, falou, né? De você entender entender a tua cliente. psicológico mesmo, né, dela. Aquelas questões a dela. dor daquela pessoa, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu não gosto Aquilo que só no olhar, só no ar a gente percebe que não foi digitado, que não foi dito. Que não foi, exatamente. Mas que foi sentido. Com certeza. Né? Porque às vezes vocês pegam clientes que a pessoa não sabe, às vezes ela nem sabe o que ela tem, Nem o que ela ela não sabe. gosta ou gosta, né? Então você meio que tem que Vai direcionando, decifrar a cliente, E né? tenho tantas clientes, é muito engraçado que um caso típico das clientes que não sabem o que querem, fala bem assim: gente, eu odeio flor. E tá com o vestido totalmente florido. Eu odeio vinho, tá? De vinho. Eu odeio sandália. Tá com sandália. Eu fiz uma assim que eu apresentei na estratégia de estilo monte de blusa de listra. Dela falou, não sei se eu gosto de listra. Eu, tá, daí a gente troca. Quando a gente foi ver o armário dela, tava cheio de blusa listrada, cheio. Dela, nossa, nem eu sabia que eu tinha tanta listra assim. Às vezes, sem perceber, ela nem sabia que tinha listra, né? Exatamente. É, falta e se compra, né, sem... Essa percepção Essa que percepção. o olhar profissional da consultora traz para a vida da pessoa. E depois que a gente dá essas dicas, traz esse beabá para a vida dela e começa a funcionar, ela fala, gente, Por que eu não fiz antes? Como isso funciona? E daí vai economizando também, E né? vai como funciona. E as outras pessoas percebem, nossa, como você tá mais estilosa, nossa. É verdade. E como aquela você tá mais coisa assim... bonita. Como você tá segura, né? E aquela coisa assim, eu brinco, às vezes você tá bem arrumada, ninguém fala nada. Mas todo mundo repara. Ninguém fala nada. Às vezes não te elogia, não fala nada, mas tá reparando tudo. Mas se você tá reparando. Tá reparando. Então, às vezes... E aí, quando você tá bem vestida e todo mundo... Nossa, mas você mudou. O que você fez, né? Tem uma intimidade aqui que eu vou contar. Conta aqui pra gente, ó. Que eu gosto muito de me arrumar. E isso é um hábito que a mãe trazia desde pequena, sabe? Se arrumar pra ir pra igreja. A minha mãe fazia Missa de domingo. A roupa de domingo era diferente. Sempre me lembro de sapato de verniz com a meinha de babadinho. A minha mãe sempre foi muito caprichosa conosco, com os filhos. E uma coisa que eu faço hoje, que eu gosto muito de me arrumar, que eu vou andando e meu marido fica contando, às vezes, nos lugares onde a gente frequenta, quantas pessoas olham e ficam reparando, que dão aquela rasteirada. Tipo, dá uma olhada pra você, né? É isso que eu falo. Às vezes ninguém fala nada, mas ele olhou. E foi engraçado que eu saí com ele nesse feriado e olharam assim e falou, nossa, olha que legal que foi a roupa dela. Eu adoro isso. É tão bom, né? É bom. Pra gente é um abraço, né? Lógico. E quem quiser parar e perguntar, fica à vontade. Eu só digo onde eu comprei, onde tem. Explica como usar. Indica o second hand, onde vão as peças depois. Se funciona Depois consultoria já na hora. Já pede uma consultoria. Ai, vem que eu te ajudo que vai ser com o maior prazer. Gente, foi muito bom receber vocês. Nosso papo foi muito gostoso. Então, você, Laís, conta pra gente, conta pra quem tá assistindo onde é o Awamit, né? O espaço físico para irem visitar você, conhecer. Contar um pouquinho. A Awamit, é um brechó, então, de moda circular. Fica localizada ali perto da Manuel Ribas, perto dos restaurantes de Santa Felicidade, na Avenida Vereador Tualdo Túlio, 127, na Sala 6. Então, é só entrar em contato. Entra lá no Instagram da Awamit, vocês vão ver quanta coisa bacana tem lá. E você, Tamara, você atende a consultoria? Eu atendo a consultoria com o maior prazer. Quem quiser me encontrar, eu tô no Insta. Deixa seu Instagram aí pro pessoal. Tatá, Wen, W-E-I-N. Lembrem de vinho, wine. E já fica a dica, né? Encontrou ela na rua, pode perguntar, porque ela responde. Ela responde. Look e tudo. A Tamara é extremamente acessível. Sou, adoro. Obrigada, meninas. O nosso papo foi muito legal, né? A gente poderia ficar falando aqui de o resto, consultoria. né? Foi uma delícia. Mas, a gente veio com o friozinho da barriga, né? A gente adorou. tranquilo, né? Vai tranquilo. Ó, quem quiser fazer, vem, porque é bem gostoso. É verdade. Não precisa ficar com medo, né? Muito bom. Muito obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. Obrigada pela participação. Adoramos, né? Então, pessoal, obrigada. E não esqueçam de seguir o nosso canal. Né? O podcast Imagem e Essência. Estamos no YouTube. E também no Instagram, podcast Imagem e Essência.